Amém. Essa paz a todos. Eu já desejo a todos uma boa noite, tá? Que todos estejam na paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a essa live, que Deus possa falar com você nesta noite, através dessa transmissão, tá? Que Deus possa nos abençoar, nos confortar, nos curar, através da palavra que será ministrada agora pelo irmão João, que já está aqui na tela. Paz do Senhor, irmão João. A paz. Antes de iniciar, eu gostaria apenas de dar um aviso que amanhã a nossa live de EBD está cancelada, tá? No domingo que vem a gente vai fazer a nossa EBD, mas a de amanhã em específico precisou ser cancelada e a gente vai seguir com o culto à noite, tá? Vai ser transmitido o culto à noite, às 6h30, tá? Então aguardamos quem puder comparecer lá. E quem não puder, fica à vontade aqui para nos assistir através da internet. Irmão João, está com a oportunidade. Eu vou tirar aqui a minha tela agora. Você pode ficar à vontade para trazer o que Deus colocou aí para o seu coração. Amém? A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe em Cristo todos que estão me ouvindo. Quero agradecer a Deus esta oportunidade. Quero compartilhar um versículo da parte do Senhor, bem conhecido, é Eclesiastes 11. Quero louvar o Senhor por este momento. Creio que não tenho essa habilidade de falar internet, né? Mas Deus, Ele é bom. Quero agradecer aos pastores, pastor José Luiz, juntamente com sua retaguarda, ao Hélio e a Cara que está me fazendo esse convite. Que Deus seja louvado. Meu pastor Jeff e toda esta família Betel. Vou deixar compartilhar um versículo aqui da parte do Senhor. Eclesiastes 11. Atira seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparte. Ou com você tem com 7, até mesmo com 8. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derrama sobre a terra. Vem uma ave, cai para o sul ou para o norte. Onde cairá, ficará. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Planta do homem a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficar à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se está aquela produzirá, ou se as duas será igualmente boa. Uma passagem bem conhecida. É muito interessante esse texto, aonde Salomão vai nos falar sobre jogue seus pães nas águas e reparte ele com 7 ou até com 8, porque nós não sabemos. Esse texto é muito interessante porque ele nos ensina muito a semear, lançar nosso pão sobre as águas. E tem vezes nós não fazemos isso, não lançamos o pão sobre as águas. E o profeta Salomão aqui está nos ensinando sobre nós lançar nosso pão sobre as águas. Que pão seria esse? É muito interessante quando Salomão está nos falando isso. Nós
retemos o chamado que o Senhor tem na nossa vida, o que o Senhor tem nos posto, e nós temos que entender isso. A Bíblia vai nos falar que sobre pães. Quando está falando, lança seu pão sobre as águas, e depois de muito tempo nós temos que repartir. Seria nós nos doar o que Deus tem nos posto na nossa vida. Ou seja, a oração, ou seja, contribuir, ajudar o seu próximo, ide e pregar o evangelho. E nós não fazemos isso. E é muito interessante quando em Mateus 25, 14 vai nos falar dos 10 talentos que Deus tem nos dado. Que talentos são esses? É muito interessante porque quando nós vamos falar do lança seu pão, está falando de o que nós temos que dividir com o próximo. Quando o Senhor compartilhou 5 talentos para um, 2 e 2 e um guardou, está nos falando desta parte, de nós fazer o ide do Senhor. Mateus está nos falando desse talento, desta maneira de dividir. E se nós não granjear o que o Senhor tem nos posto, nós vamos perecer nessa terra. É isso aí que a parábola estava nos falando, de lançar nossos pães. E o Senhor tem nos dado quantas vezes talento nas nossas mãos e nós não temos granjeado. Se nós não granjear e não lançar nossos pães, nós vamos perecer, que o Senhor amanhã ou depois vai requerer isso. É aí que nós temos que entender quando Salomão está nos falando, lança seu pão sobre as águas. Salomão, ele estava falando isso, podemos entender o quê? No Egito, ali no Rio Nilo, havia uma situação aonde, quando as enchentes vinham, lotava muito aquela terra ali no Egito. E naquela época, o rio Nilo ali, que atravessa a África do Sul, quando chegava essas águas ali, inundava a cidade. E era uma terra muito seca, a água só veria 1 ou 2 vezes no ano. E aí nós vamos tirar uma referência dentro desse texto aí, que Salomão estava falando, lança seu pão sobre as águas. E depois de muito tempo, e aí aquele povo lançava essa semente, e quando vinha essa chuva, esse tempo, aí o que acontecia? Produzia esse fruto, essa semente, esse pão. Então nós aprendemos muito com isso, quando nós vamos entender o que? Nós vamos entender a multiplicação, porque Jesus, em João 6, quando vai nos falar do pão, ele está falando da multiplicação. A multiplicação, ela é muito interessante, porque Jesus, quando ele pega aquele povo ali, que estava na relva em João 6, na multiplicação, André e Felipe veio até ele conversar com eles e falou, o que vocês têm aí? Eles falaram, só tem 200 denários. Mas havia um menino ali que tinha um pão. E Jesus pegou aquele pão e multiplicou. É assim na minha vida e assim na sua vida. Com esse pouco pão, que nem aquele menino que tinha e multiplicou. Nós temos que entender isso. Essa é a mensagem. João 6,48 vai falar que Jesus, ele é o pão da vida. E se nós não fizermos isso, que o Senhor tem nos posto na nossa mão, e lançar o pão sobre as águas, e nós não repartir com 7 ou com 8, nós vamos crescer. E nós temos que fazer isso. É necessário nós fazer isso. E eu creio que
esta minha oportunidade, nós temos que fazer isso. Paulo vai nos falar em Filipenses 4, que ele estava agradecendo o povo de Filipe ali, pelo que tinha feito pelo profeta, o apóstolo Paulo. Paulo estava agradecendo tudo que tinha feito. Nesse sentido, sentido é esse, lançando seu pão sobre as águas. Estava agradecendo a igreja pelo fato de ter ajudado o apóstolo. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que ajudar mais o outro, lançar nosso pão sobre as águas, fazer a obra, semear. O que Deus tem colocado nas suas mãos, você tem feito? Você tem lançado seu pão sobre as águas? Você tem amado o próximo? Você tem intercedido pelo próximo? Você tem semeado? Essa é a mensagem. Qual que é a mensagem? Você lançar seu pão sobre as águas. Porque depois de muito tempo, você colherá. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém. Já era. Muito obrigado, João. Que Deus abençoe a sua vida. Te agradecemos por ter aceitado a oportunidade, tá? Para nos ajudar, nos trazer aqui a palavra de Deus. Eu já queria pedir desculpa aos irmãos, que a minha mulher acabou de brigar comigo porque eu não fiz a oração no começo e esqueci. Acabei esquecendo, então, bom, então vamos fazer a oração agora no final. Me perdoe, irmãos. Acabei me esquecendo aí da fazer a oração inicial da live. Tá? Bom, oremos, irmãos. Eterno Deus Pai, neste momento te agradecemos, Senhor, por mais esta live, por mais este momento que estamos aqui vivos, estamos com saúde para escutar aqui a tua palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos fazer, repetir esses momentos, tanto por live quanto fisicamente nos nossos templos, te adorando, por muitas vezes até a tua volta. Assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom, mais uma vez, obrigado a todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus, todos tenham uma boa noite. E até amanhã à noite no nosso culto oficial de domingo. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Tchau a todos.